Oi, gente! Hoje a gente vai fazer a análise de uma sala integrada com uma cozinha. Então, a gente vai analisar a sala. Consequentemente, a orientação é que para a adequação também seja feita para a cozinha, para que, de fato, seja feita esta integração visual também. Ok? Então, vamos lá, vamos começar vendo tudo que pode ser potencializado. Eu quero sempre dizer aqui que eu vou trazer o máximo de informações e aí vocês vão ver o que vocês conseguem fazer. Obviamente, tenho algumas informações, não tenho 100% delas, então eu vou olhar e vou dizer o que poderia ser melhorado aqui, sem saber o estilo da família, o estilo da pessoa. Então, eu vou ver mais a parte funcional e alguns itens que podem ser modernizados no ambiente. Então, vamos lá, vamos deixar um pouquinho maior aqui. A gente tem uma sala de jantar, que tem um estar lá no fundo. Eu vou fazer um recorrido primeiro para vocês darem uma olhada no ambiente. Então, a gente tem uma sala lá bem monocromática, digamos assim. Os estofados, eles são bem parecidos e a madeira é mais escura. Considerando aqui que a gente pode trocar vários itens. Aí depois vocês vão usar a casa, vai considerar se pode trocar ou não. Eu vou mostrar vários ângulos aqui para vocês terem noção. Então, a gente tem aqui uma integração com a área externa também. É uma sala que a gente consegue ver em um ângulo aqui, a mesa de jantar, ela está se aproximando muito do sofá. Então, é como se ela estivesse um pouco invadindo o espaço do estar, tá? E a gente tem que considerar alguns elementos aqui para que a gente consiga deixar mais confortável esse layout. Então, vamos lá. Vou voltar aqui e vamos fazer a análise partindo desta imagem. A gente tem aqui um ambiente muito frio também, porque a gente tem tudo muito claro, tudo muito branco, a gente tem o piso frio, a gente consegue ver aqui, tem um forro amadeirado em lambri, que ele tá também com uma pintura semibrilho. Dá para ver que tem um brilho nessa pintura. Então, assim, ó, o que mais está mostrando que o ambiente precisa de uma atualização é o piso, este piso na diagonal, não está se usando mais. E este forro, principalmente este forro. Eu não sei se tem instalações em cima, se esse forro precisa esconder alguma coisa, mas eu vou dar duas opções. Ou deixar esse forro liso, trocar e deixar esse forro liso, deixa uma pintura. Caso você não consiga, você vai só riscando as orientações, mas eu vou orientar. Se você não consegue trocar, você pinta de fosco, primeira coisa. Se não, o ideal é deixar esse forro liso. 3. Se for possível, se não tiver nenhuma instalação, você inclusive pode tirar esse forro, porque você tem um pé direito muito baixo aí. Então, tirando o forro, ele poderia aumentar inclusive o pé direito. Ah, vai deixar na laje, não vai conseguir colocar 2 pontos de iluminação. Os pontos de iluminação aqui, eles estão muito próximos um do outro. Eu vou tentar achar uma outra foto que mostre. Olha ali, a gente tem um pendente muito próximo do plafond da sala de estar. O ideal é que seja mais separado. Por que isso está acontecendo? Porque a sala de jantar, ela está muito próxima do sofá, tá? Vamos falar da iluminação. Esse pendente da mesa de jantar, ele não está nem pendente e nem plafond. Então, o ideal é que ele ou fosse mais baixo. Geralmente, quando a gente usa um pendente de mesa de jantar, a gente coloca entre 70 e 90 centímetros da altura da mesa, do topo da superfície da mesa, ok? Então, ou ele vai ser um plafond lá em cima e ok, tá tudo bem também. Eu tiraria aquele plafond da sala e colocaria um trilho, daqui a pouco um pouquinho mais, que se aproxime um pouquinho mais da parede, não que não fique em cima de quem está sentado no sofá, mas que o trilho, a gente consegue colocar, o trilho ele pode ser aparente, e a gente consegue colocar vários spots no trilho, essa é a vantagem do trilho. Então, você consegue colocar uma iluminação geral, você pode, como uma par 20, você pode colocar uma dicróica para iluminar o quadro. Então, você pode misturar iluminação geral com iluminação decorativa, por isso que eu gosto muito. Então, você até poderia trabalhar com trilho ali na parte do estar e para cá, e aí ele consegue ficar um pouquinho mais próximo da parede.
e para cá, em cima da mesa, assim, você coloca um pendente, mas aí coloca um pendente mesmo, que vai enfeitar já vai ser um adorno e um diferencial da sala, tá? Vamos lá. Então, se você conseguir trocar esse forro por algo liso e fosco, sim, pode trocar. Piso, sugestão, se você puder. Eu sempre trabalho quando tem esse tipo de piso para não fazer obra, ou um bom tapetão, ou então colocar um piso vinílico ou um piso laminado, que são pisos que não vão estragar esse piso, são pisos que não precisa de obra. Então você coloca por cima e aí já fica tudo resolvido. Eu colocaria um piso vinílico tipo clique, que você não precisa nem colar. Tipo clique, pode ser até o colar, as réguas coladas, mas depois que se você tiver que movimentar, você não aproveita ele, o tipo clique você vai aproveitar. Existe o piso vinílico que é mais resistente à água, então você poderia fazer essa extensão até a cozinha também, tá? Eu vou tentar achar uma outra foto, a gente consegue ver aqui nessa foto que tem soleira também, tem muita divisão nesse piso. Tem ali a divisão que vai para a área superior, para o piso superior. Você poderia fazer todo ele no piso vinílico até encostar lá na escada. E pode ser um piso vinílico clarinho, clarinho amadeirado. Existem várias opções. Ou um clarinho com cor de madeira. Tem uns claros que são um pouquinho mais brancos também. Eu prefiro cor bem clarinho amadeirado, para também não contrastar com aquela madeira que você tem na escada. E eu deixaria um ambiente sem tanta divisão. Então, já o piso ele já vai ajudar a unificar o ambiente. A mesa, como ela é muito retangular e ela está avançando muito para o sofá, eu colocaria uma mesa redonda ou uma mesa quadrada, porque você tem aí 8 lugares. Então, é claro que você tem que sempre prestar atenção nas circulações, nunca estrangular a circulação, é mínimo atrás da cadeira 60 centímetros. Se você tem essa outra circulação aí que vem da piscina, que vai para a cozinha, esse L, que é uma circulação mais importante que vai subir lá para o segundo pavimento, essa circulação, o mínimo aí 1,10 m, 1,20 m é bom, que não seja muito apertado para não ficar desconfortável. Consequentemente, eu não tenho as dimensões da sala, mas muito provavelmente você tem que tirar esse buffet que você tem ali atrás da mesa de jantar. Vou trazer outros elementos um pouquinho mais decorativos, tá? Independente de você deixar o buffet ali ou não, se você não mudar esse layout, tira esses espelhos daí, coloca um quadro. Você pode, inclusive, usar aquele quadro que está acima do sofá ou colocar algum outro quadro. Deixa eu achar a foto do buffet aqui. Se a gente tem aqui, tem uma foto do buffet. Tira esse espelho e aí coloca um quadro maior, tá? Eu gosto de quadro retangular que tenha algum aparador embaixo. Então, ou buffet, ou algum outro, uma prateleira, enfim, alguma coisa com algum aparador mesmo que esteja fazendo balizando isso. O próprio sofá. Se não, eu prefiro o quadro retangular, tá? Mas essa composição aí de espelho sempre pensa ele ocupando 1/3 da largura do móvel que está embaixo. 1/3 do sofá, 1/3 do aparador para ele não ficar pequeno, ok? As flores, eu sugiro flores, elas estão parecendo flores artificiais. Eu sugiro procurar alguma outra flor ou colocar a flor, uma planta de corte aí, ou colocar um verdinho mesmo natural, ou buscar alguma outra flor artificial, mas que pareça natural também, tá? Quanto ao quadro que tem ali que está subindo para o ambiente, para o segundo pavimento, ele está muito alto em relação ao todo. Eu não sei como é que é no piso superior, então assim, eu teria que fazer um joguinho de quadros ali, ou realocar ele, porque ele está muito alto e perdido. A mesma coisa, este outro quadro que está ali, ó, tá ali o quadro, subindo lá na escada, ou faz um jogo de quadros, uma composição de quadros, inclusive pode ser com este quadro que tá, deixa eu achar, aquele quadro que está perdido lá na sala, aquele quadro está totalmente perdido. Então, assim, ó, para vocês terem uma noção, quando o quadro ele é pequeno, dentro de uma parede, inserido numa parede grande, ele tem que estar dentro de uma composição de quadros. E a moldura não precisa ser igual, mas elas têm que se conversar.
Elas podem ter o mesmo estilo, ou elas podem ter estilos diferentes e cores iguais. Então, tem que ter uma composição de quadros para que você tenha um ponto focal e ele não fique um quadro perdido no oceano. O que mais? Vamos lá. Se você conseguir colocar uma mesa quadrada ou uma mesa redonda, eu gosto da mesa redonda porque a mesa redonda ela integra sem deixar esses cantos mais agressivos, digamos assim, para essa circulação. Então você já vai conseguir diminuir, aumentar um pouquinho essa distância que tem entre a mesa de jantar e o estar. E aí você tem que ver se você consegue colocar uma poltrona, digamos, exatamente nesse ponto onde foi tirada a foto. Depois eu vou buscar uma outra foto para a gente conseguir ver. Porque o que eu estou achando falta é de um ambiente de estar aqui que a gente não está conseguindo ver. É apenas um sofá colocado aí. Aqui nessa parede você pode colocar uma cortina e eu sei que aqui pelo menos dá a impressão que é um ambiente mais escuro, que a única incidência de luz é aqui. E a gente me parece que você tem um vidro fumê aqui. Então, assim, se fosse um vidro transparente, ia entrar mais luz e ia ficar um ambiente mais claro. Como não é um vidro transparente, você coloca igual. Eu colocaria uma cortina aí, e é uma cortina bem decorativa, bem leve. Coloca uma cortina off-white, uma cortina branquinha, ela tudo claro, porque senão vai escurecer muito mais. Pode ser um linho, alguma textura natural, pensa sempre no natural, tanto em qualquer tecido que você colocar, pode ser na cortina, nas almofadas, as almofadas é interessante também você trocar, você pode colocar toques de cor ou textura nas almofadas. Anota aí, almofada 50 por 50 com vivo. O que é vivo? Vivo é o roletezinho que tem na volta da almofada, isso aí dá um charme especial para o ambiente. Então, você trocando essas almofadas, colocando uma cortina, se você conseguir tirar esse cadeirão daí, muito melhor. Você pode colocar uma mesa lateral com um abajur, com uma plantinha, e aí já vai dando um charme para o ambiente, já vai dando um aconchego. Só de colocar a cortina, uma mesa lateral e um abajur com uma plantinha. Você não gosta da planta, gente? Outra coisa, você tem uma outra, deixa eu ver se eu acho aqui, a gente tem lá, você tem um jogo de mesas redondas ali. Pode deixar esse jogo, se você conseguisse colocar uma poltrona ali, mas não adianta nessa configuração colocar. Pode ser uma cadeira confortável, sabe? Tipo essa cadeira da cabeceira, que é uma cadeira mais larga, então ela vai ficar mais encorpada para criar aquele estar ali. Tirando aquele quadro, obviamente, de lá, então você pode. Ou então o que você pode fazer é fazer esse jogo de sofás, você tem espaço para aumentar um pouquinho, inclusive, o tamanho e a largura do sofá, tá? Deixando essas duas mesinhas laterais, colocando tipo uma poltrona dessas ali na lateral para fazer esse ambiente de estar. Se você fizer isso, onde tem o cadeirão, você poderia colocar uma planta alta, bonita. Também deixa o ambiente bem bonito, humaniza o ambiente. Aí eu entendo que este tapete ele serve para limpar o pé que vem da rua. Eu já tive essa situação numa casa que eu morei. Só que aí eu sugiro você botar um capacho ou um tapete lá do lado de fora, não aí do lado de dentro. Isso aí está detonando a ambientação. Eu entendo que as casas elas devam ser práticas, mas a gente vai trazer a praticidade de outra forma. Coloca um capacho do outro lado, um capacho ali do lado de fora para a pessoa limpar o pé, e aqui você deixa sem nada, ok? Ou coloca aí quando tiver movimento e tal, e depois tira. O cadeirão, se você me disser assim, gente, não tenho o que fazer com o cadeirão, eu já tive filho pequeno, bebê, e existem umas cadeiras portáteis dobráveis que eu coloquei ela na cadeira de jantar e não tinha cadeirão na minha casa. Não tinha, então é uma coisa que facilitou muito, porque na época eu também não tinha tanto espaço assim na minha sala e era algo que me atendia muito para a criança ficar bem amarradinha ali também, fica super confortável e aí fica em uma das cadeiras ali. A gente sabe que é uma fase, o cadeirão vai sair dali, então fica já uma pílula de ideias que você possa fazer caso o cadeirão saia dali.
Uma outra coisa que você precisa trocar é a iluminação. Você tem luz branca na casa inteira. Isso também ajuda a esfriar muito o ambiente. Então, você tem luz branca em todo o ambiente, você tem o piso que é frio, você tem todas as mesmas cores, tanto na cadeira, quanto no sofá, quanto na parede. Você pode deixar, inclusive, uma cor neutra, essa cor neutra na parede, e você pode, se você quiser colocar um colorido nessas cadeiras, você pode também. Ou, inclusive, você pode deixar tudo neutro. Pode colocar uma mesa de madeira clarinha e trazer o claro da madeira agora. Substituir um pouco esses pés de cadeira, deixar clarinho também. Você pode dar uma reformada. Não sei se a ideia é trocar ou se é reformar, mas você pode reformar essas cadeiras e você pode trocar essa mesa e aí pega uma mesa com uma madeira clarinha ou uma mesa clara também, tá? Esse pé escuro com essa madeira mais forte, tão escura, em ambientes menores eu não sugiro porque eu acho que pesa muito e ele também esfria. Aquela parede que tem ali ao fundo entre a escada e a cozinha, você pode botar um quadro bem grande na vertical. E aí está se usando muito quadro grande na vertical, com uma moldura bem fininha, moldura filete, que a gente chama. Pode ser uma outra moldura também, que não seja filete, mas você pode colocar. E aí, se você tiver a oportunidade de colocar um ponto de luz ali para conseguir iluminar esse quadro, melhor, tá? Uma outra opção e última opção que eu dou aqui, porque eu não sei quais são as dimensões da sua sala, é se você quiser inverter, você vai deixar a mesa de jantar um pouquinho mais longe aí da cozinha, mas se você quiser inverter e fazer um canto alemão para a sua mesa de jantar lá no local da parede, você poderia aumentar um pouquinho e aí você pode colocar uma mesa oval, que é uma mesa mais leve. E aí do canto alemão, inclusive, você pode fazer um jogo de quadros ali, porque você pode fazer um canto alemão de fora a fora ali nessa parede, colocar uma mesa oval, você vai precisar de menos cadeiras do que você tem, porque muito do canto alemão, que é como se fosse um sofá, né, um banco, lá atrás da parede de fora a fora. Então, só que se for muito grande, ou você vai fazer uma mesa oval, ou se for muito grande, se você aumentar, o ideal é que você tenha duas mesas quadradas ou duas retangulares que você junta e você vai ter a flexibilidade de separar, porque quando tem muita gente, aí vai ficar muito incômodo a pessoa que está lá no meio do sofá sair. Por que eu falo isso? Porque daí você consegue inverter, trazer o sofá para cá e colocar duas poltronas, duas cadeirinhas e fazer um estar. Aí, de repente, você consegue, neste ambiente, colocar um tapete. Não acho que seja a melhor opção, tá? Porque senão você vai ficar realmente com o sofá muito próximo aí da escada. Aí o ideal, se você fizesse isso, é revestir toda essa parede que a gente está vendo aí, que tem a parede entre a escada e a cozinha, revestir com uma marcenaria e de repente colocar até uma porta para subir para o segundo ambiente, porque daí você fica com uma parede bem ampla, linhas mais alongadas. E aí fica um revestimento, pode ser um revestimento bem clarinho também. E você criando essa porta, coloca uma porta bem moderna, pode fazer tipo um puxador tipo cava, muitas ideias. E aí a cozinha, eu vou sugerir que você repita todo o padrão amadeirado, você repita na cozinha. Eu não sei se você vai reformar a cozinha, se você quer só trocar o mobiliário. Aqui a gente consegue ver melhor. Se você vai trocar tudo, você pode, se você trocar o tampo, você pode também colocar um tampo clarinho. E se você for deixar esse tampo, você pode trabalhar com a mesma madeira clarinha que você vai trazer para a sala de jantar lá para a cozinha, você vai deixar ela muito mais aconchegante. Mesma coisa e mesmas considerações aí com o forro, tá? O forro é o que ele comunica que realmente o ambiente ele está mais desatualizado. O forro e o piso, esse piso também com esse revestimento bem pequenininho, também ele deixa bem desatualizado. Se você não vai quebrar, porque a ideia aqui é sempre sugerir sem quebrar, você sabe que você pode pintar esse azulejo, você pode emassar, você pode tirar esse revestimento e deixar como se fosse uma parede de alvenaria mesmo.
Outra sugestão que eu dou, trocar a cortina, essa cortina de renda, coloca uma cortina rolô, fica muito mais moderno. Uma cortina rolô ou uma cortina, uma persiana mesmo, horizontal. Eu não gosto da a porta sanfonada. Se você tem condições de colocar atrás para dentro deste ambiente uma porta de correr, melhor. Ou então, se você vai trocar todo esse revestimento aí da cozinha e toda essa mesa, você pode criar um painel e a porta correr para dentro desse painel. Outra coisa muito importante, não faz 3 níveis aqui no armário aéreo, deixa sempre todos os armários alinhados. E aí, como esse pé direito é muito baixo, você pode levar o armário até a parte superior, até o forro, para aproveitar. Quanto aos enfeites ali da geladeira, eu sempre gosto de deixar um local especial. Eu não gosto de imã de geladeira na geladeira. Eu gosto de fazer um painel com imã e aí você faz uma parede de imãs. Então, se você tiver esse espaço, você pode fazer. Eu vi que você tem um relógio ali. E você pode, inclusive, na lateral da geladeira, enfim, e do freezer que você tem, você pode fazer um painel, pode fazer um imã, fica bem bonitinho e deixa tudo organizado. Eu acho melhor do que na geladeira diretamente. Não esqueça da luz. A luz, ela tá esfriando muito o ambiente. Luz branca esfria muito o ambiente. Eu sei que existem pessoas que têm uma certa dificuldade com a luz amarela. No máximo, uma luz neutra. O que é luz neutra, luz branca, luz amarela? Luz neutra, 4000K, temperatura de cor 4000K. Luz amarela, 3000K. Eu gosto da 3000K. As outras eu já acho que para abajur fica bem, mas se não ficar faltando. E a luz branca é a 6500K, eu acho que ela esfria muito o ambiente. Inclusive, ela é responsável por liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, da tensão. Então, a gente tem que usar com parcimônia e com inteligência, digamos assim, com critério, não é nem inteligência, mas saber por que está usando. Então, eu sugiro que você realmente troque a sua iluminação, coloque abajur, coloque cortina, coloque planta, escolha alguma outra plantinha. Eu poria planta de corte ou, inclusive, planta desidratada. Flor desidratada fica muito bonito. E pense sempre, linhas alongadas, quadros grandes, e se os quadros forem pequenos, agrupe esses quadros para eles terem uma composição grande e ocuparem bastante espaço nessa parede. E nós chegamos ao final de mais uma análise. Vejam, revejam, anotem. Com isso, vendo essas análises, vocês vão criar um olhar mais crítico quanto a essas mudanças, essas transformações, e, consequentemente, vocês vão treinar esse olhar para depois vocês fazerem as transformações nas casas de vocês. Um beijo grande e até a próxima análise.